palavra que eu trouxe aqui nessa noite é uma palavra que eu já levei já para outra igreja, para o campo Jaderlândia. E essa palavra, ela me trouxe um fortalecimento e a quem eu posso servir e a única alternativa na minha vida a quem eu posso tomar. Eu creio que Jesus vai falar conosco nessa noite, amém? Eu tenho a certeza disso. Vai falar comigo, vai continuar falando comigo e vai falar com você nessa noite, amém? Queria pedir para que você abra sua Bíblia aí, João 6, versículo 68. E se eu pudesse dar um título a essa palavra, esse título seria: só existe uma alternativa. Só existe uma alternativa. Não existe nenhuma outra alternativa para as nossas vidas, para que possamos viver nesse mundo em paz, na presença do Senhor. Só existe uma alternativa. Muitas pessoas andam buscando muitas alternativas para viver nesse mundo. Muitas pessoas andam procurando algumas retas, algumas estradas, alguns desvios da vida, para não olhar Jesus como uma alternativa para a sua vida. Existem muitas pessoas que buscam a alternativa de ter uma vida nesse mundo independente. A Bíblia nos fala que nós precisamos ser dependentes do Senhor. Precisamos ser totalmente dependentes de Deus para que possamos viver nessa terra uma vida de paz e alegria. Quando você tem um sentimento na sua vida que você começa a buscar para si mesmo a independência, você já começa a andar por um caminho em que vai te levar a um caminho difícil na sua vida. Amém? E João 6, verso 68 nos fala: respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Amém? Vamos repetir. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Você sabe que o contexto dessa palavra, Jesus estava em um local, a palavra do Senhor fala que ele tinha atravessado o mar da Galileia com seus discípulos, estava ali, quando ele de repente viu uma multidão vindo à sua direção. A palavra diz que ele, quando viu aquela multidão, chamou um dos seus discípulos e falou: como é que a gente vai fazer para dar alimento para esse povo? Eu queria alimentar esse povo. Só que a palavra de Deus nos fala também que ele já sabia o que devia fazer, né? E ele fala, os seus discípulos dizem até um valor em dinheiro para alimentar aquele povo. Diz que até mesmo o valor não poderia comprar tanto alimento para aquele povo. A Bíblia diz que eram 5.000 homens. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Jesus, naquele momento, ele faz um milagre. Um dos seus discípulos diz: olha, nós temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus tomou, deu graça e mandou servir essas 5.000 pessoas. Mais de 5.000 pessoas. A Bíblia relata 5.000 homens, mas não relata quantas crianças e mulheres estavam ali. E a Bíblia fala de que Jesus, quando todo mundo se alimentou, se fartou, ele disse: vão lá e recolham o que sobrou, né? E a palavra de Deus diz que os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pães, cheios de pedaços de pães. Amém? Quando o povo viu aquilo tudo, eles queriam declarar Jesus como rei, queriam levar Jesus à força para que ele se tornasse rei daquela nação. E ele saiu
para o monte e foi orar. No final da tarde, a Bíblia diz que os seus discípulos pegaram o barquinho, atravessaram para o outro lado do mar e foram para Cafarnaum. E Jesus ficou orando no monte. Quando foi no outro dia pela manhã, a palavra do Senhor diz que aquela multidão voltou de novo. Quando voltou, não viu Jesus mais. Não viu mais Jesus. Procurou Jesus e não conseguiu achar. Então eles pegaram os barcos e atravessaram para Cafarnaum. Lá encontraram a Jesus. E quando encontraram Jesus, perguntaram para ele como o Senhor veio para cá, né? Anteriormente, Jesus teria ido andando sobre o mar e se encontrou com seus discípulos. A Bíblia diz que Jesus pegou pesado logo quando viram eles. Chegou e disse: olha, vocês aqui não vieram pelos milagres que eu fiz. Vocês não vieram pelo que eu sou. Vocês vieram pelo alimento que eu dei a vocês. Mas eu quero que vocês compreendam que o alimento que eu dei a vocês é um alimento para suprir as necessidades do teu corpo. Mas o que eu tenho a dar para vocês é algo muito maior do que vocês pensam. O alimento que eu tenho para dar para vocês é um alimento que vai lhe levar para a vida eterna, que vai te dar a vida eterna. Esse é o alimento em que eu quero te dar. Mas que na verdade vocês vieram buscar um alimento do teu corpo. Vocês sabem que o povo, os seus antepassados, comeram maná que o Senhor derramou sobre a vida de vocês. O pão do céu. Mas eles morreram. Mas o alimento que eu tenho para dar para vocês, o pão que eu tenho para dar para vocês, é um pão que te levará para a vida eterna. Você sabe, meus irmãos, que essa palavra ela me tocou muito no meu coração. Quando eu disse para Deus: Senhor, quão maravilhoso o Senhor é. Porque o Senhor tem dado tanto alimento para as nossas vidas. E muitos estão buscando outros alimentos. Quantos alimentos as pessoas estão procurando? E o Senhor tem um alimento tão maravilhoso, que nos renova a cada dia, que nos dá um prazer, que nos traz a paz, que nos traz a alegria. Jesus pegou pesado com aquele povo. Mas logo depois Jesus disse: olha, esse pão que o Senhor enviou do céu para alimentar o povo no deserto, vocês se alimentaram e morreram. Ele repete de novo. E a palavra de Deus nos fala que ele diz: olha, o alimento que eu tenho para dar para vocês é um alimento que vai te dar vida eterna. Ele falou isso 2 vezes. Mas eu quero dizer para vocês que Jesus pegou mais pesado ainda. A Bíblia diz que não era somente os 12 discípulos que andavam com Jesus, que seguiam Jesus, mas dezenas de discípulos andavam com Jesus. Dezenas de discípulos. Muitos homens andavam seguindo a Jesus, eram discípulos de Jesus naquela época. Quando ele chega e diz: olha, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte com o Pai e nem comigo. Isso foi um escândalo para aqueles homens, até mesmo os que o seguiam. Você já pensou ver Jesus dizer assim: olha, para você ter parte comigo, você tem que pegar um pedaço da minha carne e comer, e pegar um pouco do meu sangue e beber. Você sabe o que é isso, irmãos, naquela época? Aqueles homens não tinham uma vida espiritual, aqueles homens tinham uma vida natural. Quando Jesus falou isso, eles tomaram um susto: meu Deus, como que esse homem quer que nós comamos a carne dele e tomamos o seu sangue? Aquilo foi um escândalo. A Bíblia fala que muitos deles não o seguiram mais, deixaram Jesus, porque eles disseram: esse discurso é pesado e é difícil de se ouvir. E ele vira para os dele e diz: e vocês também não querem ir? E Simão Pedro, um cabo da rede rasgada no fundo, chegou e disse assim: Senhor, para quem iremos, pois, nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Você sabe, meus irmãos, que o mundo hoje faz essa pergunta: a quem iremos? O que faremos? Para onde iremos?
muitas pessoas hoje fazem essa pergunta: para onde eu vou? Para onde nós iremos? Até mesmo aqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo. O que faremos? Essa pergunta muito se faz nos dias de hoje. E nós sabemos que existe uma crise mundial maior do que nós mesmos imaginamos. Existe uma crise mundial maior do que nós sequer imaginamos o que está acontecendo. As pessoas, elas vivem em uma crise de paz. Você encontra pessoas que não têm paz na sua vida. Meus irmãos, por incrível que pareça, eu quero abrir um parêntese aqui. Existe muito crente que não tem paz. Existe muito homens e mulheres dizendo que é servo do Senhor e não tem paz. A Bíblia fala que Jesus é a paz. Jesus, ele é a paz. Quando você tem Jesus Cristo, você tem a paz. E aí eu digo, como alguém pode ter crise de paz, dizendo que tem Jesus na sua vida? Como pode isso? Você sabe que existe mais de 30 países em guerra civil hoje no Brasil, no mundo todo? Mais de 30 países em guerra. Uma guerra civil, matando pessoas inocentes. Existe uma crise que as pessoas estão vivendo hoje, uma crise de fome. Fome. Mais de um quarto da população mundial vive em miséria absoluta. Mais de 700 milhões de crianças sofrem desnutrições e mais de 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável. Isso eu estou falando de coisas naturais, irmãos. O que nós vivemos hoje nesse mundo cheio de trevas, nesse mundo cheio de dificuldades. As pessoas andam olhando para si e dizendo: eu tenho força, e eu vou sozinho com a minha força. As pessoas hoje, crentes, irmão, estou falando aqui de crentes, que nem sequer oram pela manhã, quando acordam. Olham para si mesmo e dizem: eu vou resolver o meu problema, porque eu vou ajudar Deus. E ainda dá um testemunho, irmão. Ainda dá um testemunho dizendo: ele pegou, resolveu o problema por trás dos panos e diz: olha, glória a Deus, porque Deus derramou essa bênção sobre a minha vida. Sabe, nós precisamos realmente acreditar no Deus em que nós servimos. Nós precisamos realmente olhar para Jesus. Aquele povo viu Jesus fazendo milagres. 5 pães e 2 peixinhos. Deu comida para uma multidão. A Bíblia também fala que anteriormente Jesus tinha feito muitas curas naquele momento, naquele dia. Mas aquele povo estava querendo somente, meus irmãos, uma boa palavra, uma palavra eloquente e um alimento para encher a barriga. Eu fico muito triste quando muitas pessoas vêm para a igreja para querer de Jesus riqueza. Não existe maior riqueza na nossa vida do que ter Jesus na nossa vida. Não existe uma maior riqueza. Por mais que você busque-a, você pode ter milhares de dólares, milhares de reais. Mas se você não tem Jesus, você não tem a paz de Jesus. E você não tem Jesus na tua vida. Isso é uma tristeza e uma pobreza. As pessoas hoje, meus irmãos, elas vivem uma crise de esperança. Mais de 1 bilhão de mulheres dependem de sedativos e mais de 40 milhões de homens dependem de bebidas alcoólicas para passar o seu dia, para conseguir dormir. Você sabe o que é isso? Existe também muitas crises de tendência. Você sabe que existem muitos países que têm uma renda per capita pequena. Mas nessa pesquisa que eu fiz, o comércio de drogas nos Estados Unidos supera a renda maior do que 80 países no mundo. O comércio de droga nos Estados Unidos, a renda dele, o que ele supera em dólar, é maior do que a renda per capita de 80 países no mundo. Você vê que é muito dinheiro. É muito dinheiro. E as pessoas vivem buscando esse tipo de coisa para viver hoje. Existe também uma crise de falta de perspectiva.
Hoje muitas pessoas, mais de 1 bilhão de analfabetos estão desempregados no mundo. Existe muito mais de 1 bilhão de pessoas analfabetas e desempregadas em todo o mundo. Pessoas analfabetas, irmãos. Você encontra no Brasil hoje pessoas formadas, pessoas altamente inteligentes, desempregadas. Agora pensa nas perspectivas de vida que uma pessoa analfabeta tem para viver nesse mundo. Entra em desespero, irmão. Entra em desespero. Irmãos, vocês sabiam também que mais de 55 mil pessoas morrem por dia sem aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Isso é uma crise de fé muito grande. As pessoas estão passando por uma crise tremenda. Esse mundo está nos levando a viver uma vida sofrida, mesmo com Jesus, mesmo homens e mulheres dizendo que estão com Jesus. Sabe, meus irmãos, nós precisamos compreender de que somente Jesus é o caminho para as nossas vidas. Não existe, meu irmão, não existe saída. Meu irmão, eu conheço homens que não têm estudo nenhum e é rico. Eu conheço homens muito ricos, muito inteligentes, que também não têm nada. São pessoas que buscam força para os seus braços. Eu vou conseguir porque eu sou inteligente. A nossa dependência precisa estar em Deus, no Senhor. Meu irmão, se você diz para você mesmo, eu vou conseguir, meu irmão, você está errado. É Jesus quem vai te dar. Eu costumo dizer que tudo que você tem, você não conseguiu. Foi Deus que olhou para ti e disse, eu vou te abençoar. Ele pode fazer isso. Eu não estou dizendo aqui que você não deva fazer nada para buscar, lutar e conseguir alguma coisa. Conseguir viver uma vida de paz nessa terra, porque também nós precisamos de recursos. Mas quando eu estou falando aqui, meus irmãos, eu estou falando nessa parte de sentimentos, essa parte de viver uma vida em paz com o Senhor. E nesse contexto, eu tirei aqui alguns versículos da Bíblia, algumas partes na Bíblia, em que algumas pessoas foram abençoadas e receberam de Deus o que precisavam. Lá em Lucas, vamos lá para Lucas. Lucas 23, versículo 42 e 43. Amém? Amém? Glória a Deus. Os irmãos estão aqui? Amém? Glória a Deus. Amém? Aqui, a palavra do Senhor fala sobre o ladrão daquela cruz. Quando Jesus estava sendo crucificado, Jesus estava no meio entre os dois ladrões, um da esquerda, um do lado esquerdo, outro do lado direito. E um desses ladrões olhou para Jesus e disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, eu lhes garanto hoje, você estará comigo no paraíso. O do lado esquerdo acusou Jesus. O do lado direito disse, olha, nós não podemos estar acusando esse homem, porque na verdade nós estamos aqui e nós sabemos o porquê. Mas esse homem ele é inocente do que ele diz, do que ele fez. Jesus olhou para ele e disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Você sabe o que significa, irmãos? Aquele ladrão olhou para Jesus e reconheceu Jesus como um rei. Reconheceu Jesus como o rei do seu reino. E ele disse, eu quero, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Meu Deus. Esse cara reconheceu Jesus, ele nunca tinha visto Jesus. Mas ele reconheceu Jesus como o rei da vida dele, como tendo um reino, que esse reino seria um lugar maravilhoso. Compreenda isso, meu irmão. Existe crentes, existe pessoas que ainda não sabem como é que é o reino de Deus. Existem pessoas que dizem que amam a Jesus e conhecem a Jesus, mas ainda tem dúvida de como é o reino de Deus. Será que vai caber esse povo todo lá, meu Deus? Será que esse povo todo que morreu, e esses que ainda estão vivos e que ainda vão nascer,
Cabe esse povo todo no reino de Deus. Mas lembra-te que Jesus falou anteriormente em João 6, que somente os que o Senhor tinha para dar para ele, é que ele ia receber. E ele diz ainda, eu não vou deixar nenhum deles se perder. Se você disse sim para Jesus, entenda uma coisa, Jesus não vai deixar você se perder. Não vai. Porque ele disse que aqueles que vieram a ele é porque Deus mandou, o Pai mandou para ele. E ele não vai deixar nenhum se perder. Se você está aqui nessa noite e você já disse sim para Jesus, entenda uma coisa, você não vai se perder. Você não vai se perder. Isso é uma garantia da palavra de Deus. Isso é uma garantia de Jesus Cristo. Você não vai se perder. Amém? E esse homem acreditou no Senhor. Um outro local também é em Lucas 8:46, que fala que da mulher que sofria do fluxo de sangue. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu o poder. Meu irmão, quando Jesus estava passando por uma cidade, uma multidão o cercou. E dessa mulher que está falando desse fluxo de sangue, a palavra do Senhor anteriormente no contexto dela fala que essa mulher gastou tudo que ela tinha, real, o dinheiro dela todinho, com médicos, com a medicina da época. E a Bíblia diz que cada vez mais ela piorava. Ela soube que Jesus ia passar ali naquela cidade. E ela diz, eu tão somente preciso tocar no seu manto. E eu serei curado. Você sabe o que é isso, irmão? Sabe que fé é essa? É uma fé desesperada. Eu gastei tudo que tinha. Tudo que eu tinha. Agora o único jeito é buscar Deus. Você sabe quantas pessoas estão fazendo isso nesse mundo? Passando por uma crise, perdeu tudo que tinha, perdeu família, perdeu os seus bens. Está numa vida difícil, uma falta de paz tremenda. Aí ele olha e diz assim, não, a única saída é Jesus. Eu vou buscá-lo. Porque é o seguinte, é o único que pode realmente atender o que eu preciso. Essa mulher disse, eu tão somente preciso tocar. Eu não preciso falar com Jesus não, porque eu sei que ele é o Filho de Deus. Eu só preciso tocar no seu manto, porque ele é tão santo de uma certa forma. Que eu só preciso tocar no que ele está vestido. Na roupa que ele tiver vestido, eu preciso tocar. Só tocar. E eu já vou receber tudo que eu quero. Meu irmão, eu te digo uma coisa. Jesus tem tudo para você. Tudo que você precisa, Jesus já tem. E Ele quer te dar. Ele quer te dar. Você sabe que quando alguém tocou ali em Jesus, Ele disse, de mim saiu o poder. Seus discípulos olharam para eles e disse assim, olha, Senhor, mas como que o Senhor quer? Como que alguém não pode te tocar? Uma multidão está aqui ao teu redor, como alguém não pode te tocar? E Ele diz, eu sei porque de mim saiu o poder. E aquela mulher se prostrou diante do Senhor e falou tudo o que ela estava vivendo. Você sabe o que Jesus disse? Mulher, a tua fé te curou. São encontros, meus irmãos, especiais que a Bíblia relata para que possamos fortalecer a nossa fé. Amém? Uma outra, a mulher cananeia cuja sua filha era endemoniada. Você veja só. Em Mateus 15:28 fala, Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante sua filha foi curada. Jesus deu a ela o que ela mais desejava, a cura da sua filha. Aquela mulher, a Bíblia relata que ela saiu correndo atrás de Jesus. Senhor, Senhor, Senhor. Seus discípulos disseram para Jesus, Jesus, Senhor, despede essa mulher, ela anda gritando atrás da gente. Ele disse, não posso nem dar papo para essa mulher não, meu irmão. Eu vim para salvar as ovelhas de Israel. Eu vim para salvar as ovelhas de Israel. Eu não vim para pessoas que não são israelitas. Aí ela chega e diz, Senhor, eu preciso de uma cura. E ele chega e diz para ela, meu filho, eu não posso tirar da boca dos filhos e entregar para os cachorrinhos. Ela chegou e disse para ele, Senhor,
Até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas do seu Senhor, que caem da mesa do seu Senhor. Você sabe o que é isso, irmãos? É se humilhar diante de Deus. Você vai compreender que enquanto você não se humilhar diante de Deus, para receber de Deus, você não vai conseguir. O orgulho não vai te levar a lugar nenhum com Jesus. Ele quer que você dependa dele e que você precise dele. Essa mulher, ela precisava de um milagre de Deus. Ela se humilhou totalmente para o Senhor. E ele disse: minha filha, eu nunca vi uma fé tão maior quanto a tua. Nunca vi. Vai, porque a tua filha está curada, está livre. Um encontro especial. E eu te pergunto, quando você lembra qual dia que você se encontrou com o Senhor? Você ainda lembra do primeiro dia, do primeiro momento? Era uma paixão grande, não era, minha amiga? Nós ficávamos pulando lá, né, no encontro com Deus. Nós gritávamos, pulávamos, dançávamos, não é verdade? Meu Deus, aqueles dias eram maravilhosos. Mas existe uma paixão pelo Senhor. E essa paixão, ela passa. E aí vai vir o amor, a decisão de amar a Jesus sobre todas as coisas. Isso é que é o importante da vida do servo de Deus. Porque a paixão, ela passa. Ela é um sentimento e ela passa. Mas quando você decide amar Jesus depois da paixão, aí sim, aí é uma decisão que você tomou da tua vida e que ela vai servir para o resto da vida, por todos os teus dias nessa terra. Se você decide amar a Jesus, você tem a certeza de que Ele vai andar contigo a vida toda. Essa mulher cananeia, ela recebeu tudo que ela mais queria. Existe também uma outra mulher também adúltera, né? Lá em João 8:11, que fala: declara Jesus, eu também não te condeno. Agora vá, abandone a sua vida de pecado. Você sabe que essa mulher, ela foi pegando em adultério, e as pessoas, os fariseus foram lá e iam apedrejar ela até a morte. Ela caiu diante do Senhor, e os homens, cada um pegou uma pedra para apedrejar essa mulher. E aí disseram: vamos fazer um teste com Jesus. Pensaram no seu íntimo, fazer um teste. Senhor, o que a gente pode fazer? Ele olhou e disse: olha, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus não foi contra a lei de Moisés. Não foi. Jesus não foi. Mas Jesus quis dizer: você só pode julgar se você estiver branco como a neve, se você não tiver pecado. Você não pode julgar dessa forma. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Você sabe quantos atiraram pedra naquela mulher? Nenhum. Porque o Espírito de Deus começou a mostrar para aqueles homens os pecados que eles tinham cometido, o erro que eles estavam fazendo. Você acha que as pessoas não precisam de uma segunda chance? Você acha que Deus não te dá uma segunda chance? Você acha que porque você errou, você vai ser apedrejado, agora não tem mais jeito para ti? Você agora vai para o inferno, nem que você clame a Deus, você vai para o inferno? Deus não é dessa forma, irmão. Por mais que você tenha pecado, peça perdão a Deus e não peques mais. Não continue no erro. Não continue conduzindo a tua vida por um lugar achando que você está enganando a Deus. Ninguém engana a Deus. Você pode enganar qualquer outro homem, menos a Deus. Ele conhece o teu coração. Você sabe, Jesus disse para aquela mulher, também não concordou com o pecado dela. Ele disse: olha, todos os teus acusadores saíram, e eu pergunto para você, eu não farei isso para você. Mas eu te digo uma coisa também. Olha, abandona o teu pecado. Não peques mais, que você está perdoado. Você sabe o que era uma mulher do tipo dela naquela época? Ela totalmente discriminada. Mulher totalmente discriminada.
Para o povo judeu, ela estava totalmente condenada. Condenada à morte natural e espiritual. Isso é que o povo entendia naquela época. Mas essa mulher teve um encontro especial com Jesus. E a vida dela foi totalmente transformada. E eu pergunto, você lembra do teu encontro com Jesus? Você lembra desse encontro especial? Existe um outro cara também, que a Bíblia relata, sobre um coletor de impostos. Zaqueu. Está lá em Lucas 19:10. Disse-lhes, pois, o filho do homem. Disse-lhes, pois, o filho do homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Jesus veio para resgatar sua vida do mal e do pecado. A Bíblia fala que Jesus ia passando e Zaqueu, ele soube que Jesus ia passar por aquele lugar. Mas a Bíblia também diz que ele era bem pequenininho. Ele era pequenininho, pouca estatura. E ele, para poder, ele não conseguia ver Jesus por causa da multidão. Então ele subiu em uma árvore e foi tentar conhecer Jesus. A Bíblia diz que ele queria conhecer Jesus. Olha só, dentro do seu íntimo, dentro do seu coração. Eu quero conhecer Jesus. E subiu naquela árvore. A Bíblia diz que quando Jesus passou naquele local, viu Zaqueu e disse, ei, Zaqueu, desce daí. Eu quero cear na tua casa. Você sabe quantas vezes Deus está dizendo para você que quer cear contigo na tua casa, quer morar contigo? Sempre. Jesus está falando todos os dias para você e para mim. Eu quero estar sempre com você. Eu quero estar na tua casa. Eu quero estar no meio da tua família. Eu quero estar ali no meio, no centro. Eu quero ser o centro da tua vontade. É isso que eu quero. Eu quero que você sinta prazer comigo. Mas um prazer gostoso. Zaqueu sentiu uma alegria tão grande, meu irmão, quando Jesus disse que queria cear na casa dele. O cara era um cara discriminado, um coletor de impostos. As pessoas discriminavam a ele. A Bíblia diz que ele sentiu prazer, ele ficou alegre com tudo aquilo. E ele fez um banquete muito grande para Jesus. E ali estavam muitas pessoas, publicanos, gente de todo tipo. Não era só judeu. E começaram a criticar Jesus por estar no meio deles. Mas o Espírito Santo de Deus, porque quando você está perto de Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele revela os seus pecados para você mesmo. Zaqueu levantou e disse, olha, aquele que eu retirei alguma coisa, eu vou dar em dobro. E aquele que ainda achar que eu ainda devo, eu vou dar muito mais. Eu vou dar mais, 3 vezes mais, 4 vezes mais, né? Do que eu retirei de você. Você sabe o que significa isso, irmão? É o Espírito Santo de Deus te dizendo, você fez errado, agora você precisa fazer alguma coisa para consertar. E Zaqueu consertou. A palavra de Deus diz que Jesus, ele disse, olha, hoje chegou a salvação nessa casa. A salvação chegou na casa de Zaqueu naquele dia. Sabe, irmãos, você sabe que pastores ouvem muita coisa, né? Ouvem muitas coisas, pastores. Quando você vai discipular, quando você vai conversar, algum irmão está precisando de uma palavra, quando você vai fazer uma visita, né? E a gente vê muitas pessoas dizendo que ele aceitou Jesus, mas o pai não aceitou, mas a mãe não aceitou, mas o irmão não aceitou. Irmão, eu quero que você tenha certeza de uma coisa na sua vida, que quando Jesus disse que você o aceitasse como Senhor e Salvador, você e toda a sua casa seria salvo. E será salvo. Compreenda isso. A luta não é tua e a promessa não é tua. A promessa é de Deus. Quando ele diz, você e toda a tua casa será salva, entenda de que você é salvo e que toda a tua casa será salva. Porque ele garantiu isso. Você não precisa lutar. Você não precisa brigar com a tua mãe, com teu pai, com teu irmão. Só ore por ele. Ore pela tua família. Porque isso já é uma promessa de Deus. Já é uma promessa do Senhor. A salvação para toda a tua família. Toda a tua família. E a salvação chegou na vida desse homem. Na vida de toda a sua família.
Sabe, meus irmãos, essas pessoas, elas tinham algo em comum: o sofrimento, a fé e a esperança em Jesus. Gente anônima como eu e você. Gente comum. Portanto, creia, Jesus é a única alternativa de salvação, de libertação e reabilitação, como fez com aquele ladrão naquela cruz, de cura, como fez com aquela menina endemoniada, de misericórdia, como fez com aquela mulher que sofria de hemorragia, de paz, quando deu àquela mulher adúltera, e de perdão, quando perdoou e salvou toda a família daquele fiscal, daquele coletor de impostos. Em Jeremias 17:7 nos fala: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. A nossa única alternativa de vida é Jesus Cristo, porque só Ele pode nos salvar. Ele é a porta, Ele é o caminho e Ele é a verdade. Não existe nenhuma outra alternativa de salvação e de paz na sua vida que não seja Jesus Cristo. Jesus Cristo. Aleluia. Ele é a única saída. A única alternativa para você sentir paz. A única alternativa para você se sentir seguro. A única alternativa é Jesus Cristo. Nesse mundo tenebroso, cheio de tristeza, cheio de coisas ruins que há no coração das pessoas, só uma alternativa: Jesus Cristo. Porque o que Ele fez na minha vida e me colocar nesse lugar hoje para pregar o evangelho dele é algo que Ele pode fazer do impossível. Amém? É algo impossível que pode acontecer, e eu posso te provar que realmente é. Eu tenho um pastor que me conhece há muitos anos, e uma vez eu disse para ele: meu pastor, não me mostre lugar nenhum. Eu não quero, eu só quero ficar por trás dos bastidores. Né? E ele tem me abençoado muito a minha família, e tem me ensinado muitas coisas. Amém? E eu concluo nessa noite. E então, amigos, aonde você vai, só existe uma alternativa. Nenhuma outra. Jesus é o único caminho seguro. Após o encontro com Jesus, com o fiscal de impostos, veja o que o Senhor disse à sua família: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus, Ele veio para buscar e salvar você. Ele veio para buscar e salvar a mim. Encontre o hoje, como fez o fiscal de imposto, eu e 1 milhão de pessoas. Encontre-se com Jesus. Receba Jesus na tua vida. Receba, viva com Jesus Cristo. Entenda que só Ele pode fazer algo pela tua vida, pela tua família. Deus conhece o que você está sentindo, e Deus sabe das suas necessidades. E só Ele precisa saber, irmãos. Nenhum homem mais precisa saber. Busca Jesus. Fala para Jesus. Abre o teu coração. Você não precisa falar palavras bonitas. O que você precisa é abrir o teu coração para Jesus e falar o que você precisa. Uma vez eu disse para Jesus, eu passei 30 dias orando, passando uma dificuldade muito grande na minha vida. E eu dizia para Jesus: Jesus, cuida de mim. Eu preciso. Quando chegou no 29º dia, Jesus disse assim para mim, no meu coração: meu filho, tu está aqui há tanto tempo orando. Eu não sei o que você quer ainda. Abre o teu coração e diz o que você quer, que eu vou te dar. E eu disse para Jesus: eu quero a restauração da minha família. Simples. Simples. Eu quero a restauração da minha família, independente de qualquer outra coisa. E Jesus disse para mim: agora eu sei o que você quer. Você não precisa mais estar orando sobre isso, porque eu vou te dar. Deus restaurou a minha família.
para a honra e glória do Senhor Jesus. Como é feliz aquele cujo auxílio é de Deus, do Deus de Jacó, e cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. Amém? Confia em Deus e tudo Ele fará por você. Tudo Ele fará por você e por toda a sua família. Meu irmão, eu não sei o que você está sentindo. Eu não sei qual é a tua necessidade. Não sei. Mas todos nós temos uma necessidade. Todos nós temos algo e precisamos de algo. Mas eu quero te dizer, fala para Jesus. Mas fala especificamente o que você quer. Senhor, eu quero uma rede que não seja rasgada no fundo. Eu quero uma rede que esteja novinha, que eu possa deitar, esticar a minha coluna e dormir bem. Fala detalhadamente. Mas, Senhor, também eu quero uma rede com as varandazinhas. Fala, especifica o que você quer para Deus, que eu tenho certeza que Ele vai te dar. Tudo que eu pedi a Deus, Ele me deu. O mais importante era a minha família, e Ele restaurou. O mais importante para mim hoje é Jesus na minha vida. Ele é acima de todas as coisas na minha vida. Jesus é o maior para mim hoje, é a minha maior necessidade. Depois disso é a minha família, minhas filhas, minha esposa, minha casa. Isso é o mais importante. Se você tem essa necessidade, ore a Deus e compreenda que Ele vai te dar o que você quer. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia, glória a Deus. Queria que você fechasse seus olhos. Meus irmãos, feche os seus olhos, vamos orar. Eu quero que você coloque diante de Deus tudo que você está precisando hoje. Todas as suas necessidades. Mas eu quero que você diga para Deus bem direitinho o que você quer. Porque muitas vezes a gente pede algo para Deus e depois a gente diz, Senhor, se o Senhor me der, eu não sei nem o que eu vou fazer. Seja uma pessoa decidida quando você pedir algo para Deus. Não seja uma pessoa indecisa. Porque saiba que Jesus, Ele conhece as suas necessidades. Essas pessoas que eu relatei nessa noite, que está contida na nossa palavra, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, essas pessoas, elas chegaram diante de Jesus, decidida e sabendo o que queria. E elas receberam o que queriam. Quando você tem a Jesus, quando você realmente acredita em Deus, e que Ele pode fazer algo pela tua vida, e que Ele pode realmente resolver o problema que você está passando, Ele vai te dar. Como Ele fez essas pessoas que nós relatamos nessa noite aqui. Então especifique e peça para Deus nessa noite.